Olá, olá, bom dia! Muito obrigada a vocês que estão aqui no Café da Manhã comigo. Hoje nós vamos continuar falando sobre nutrição, né, no TDAH. Especificamente hoje vai falar sobre o ácido fólico. Por que que eu não falei do ácido fólico junto com a vitamina B12, né, que é a vitamina B9? Porque ela tem algumas características diferentes, então eu não quis confundir. Mas a gente precisa saber que a B12 e a B9 estão sempre juntas. Gente, minha cara tá branca. Deixa eu ver, tem muita luz aqui. Deixa eu ver se eu apago alguma coisa aqui. Muita luz aqui hoje. Pronto, acho que melhorou, né? É que agora tá verão, né? Lá fora tá sol, então tem muita luz. Bom, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Sejam bem-vindos. Por favor, participem, tá? Abram suas câmeras. Estou aqui passeando aqui, não vejo ninguém. Tá todo mundo me deixando falando sozinha aqui, né? Então vamos lá, gente. Vamos aprender sobre ácido fólico hoje. Muito importante, tá? Vamos lá. Tirar aqui, para cá, ok. Então, TDAH e a vitamina B12. A vitamina B12 ela é chamada de vitamina B12, de folato, de ácido fólico, e tem uns outros nominhos mais aí, mas é importante vocês saberem só esses mesmo. Então, aonde que tem a vitamina B12? Por que que o TDAH precisa de vitamina B12, né? Como que a gente consegue a vitamina B12? Como é que sintetiza ela? Como é que é esse negócio? Vamos aprender rapidinho hoje? Aqui um pouquinho sobre isso. Ale, hoje, bem-vinda, Ale. Espero que você esteja melhor. Melhor, graças a Deus. Eu não estava conseguindo estabilizar meu sinal aqui, agora acho que deu certo. E pronto, eu acho que o Petro te colocou como co-host, porque eu falei para ele, é do grupo dela. Aí se precisar ajudar em alguma coisa. Se precisar. Exato. Então, gente, a B9, ela atua na síntese do DNA. Isso é importante pra caramba. Isso significa que tudo que vai acontecer na vida da sua criança, desde a formação até a vida adulta, no gene mesmo, está relacionado com o quanto ele absorve de vitamina B9, de folato. Ou seja, é como que se você tivesse assim, definindo a vida do seu filho. A história dele está nas suas mãos, porque o DNA dele é moldado pela quantidade de B9 ou pela absorção de B9, né, do ácido fólico. Também a questão da energia, né? Se seu filho vai ter bastante energia, tanto energia física para as atividades diárias, quanto energia cerebral, né? Se ele vai ter essa capacidade, o nível de capacidade dele está relacionado a B9. A gente aprendeu, se você que está nos assistindo ainda não viu a nossa live sobre B12, então você, se está no YouTube, você volta lá, assiste a nossa live de TDAH e B12, aí você vai entender um pouco mais do que a gente está falando aqui hoje. Mas a B12 e a vitamina C, elas trabalham juntos, né? Então, se você para ter bons ossos, para ter boa pele, para ter boa energia, para ter tudo bom, você precisa ter de B12, B9 e vitamina C, tá bom? Bom, eu vou falar de novo, né? Por que que o TDAH precisa de folato? Lembra que eu falei que 60% da população que manifeste ou não problemas neurológicos tem essa mutação chamada MTHFR, é uma mutação que provoca hiperhomocisteína. O que ela causa? Ela causa esquizofrenia, ansiedade, autismo, demência, Alzheimer, fibromialgia. Então, os TDAHs, normalmente, quase que 100%, eu ainda não peguei um TDAH nos exames genéticos que eu faça que não tenha essa mutação.
tá? Geralmente tem. E essa mutação, ela necessita dos folatos, da vitamina B12 também. E o ácido fólico está aqui, ó, né? Bipolaridade. Então, atenção para mamães que têm TDAH TOD. É importante. E aonde que você encontra esse? No espinafre. Eu não indico muito espinafre por outras razões, né? No abacate, no brócoli, nas sementes de girassol, aspargos, na aveia e nas frutas vermelhas. Então, se seus filhos não comem esses alimentos, a gente precisa rever, né? Então, vamos saber os benefícios do ácido fólico. Mas por que mesmo que a gente tem que dar a gente precisa de ácido fólico no TDAH? Vamos lá. Primeiro, alguns tipos de TDAH tem junto problemas cardíacos. Pode até não ter se manifestado na sua criança, mas se levar uma vida irregular, com certeza vai apresentar cardiopatias diferenciadas. Mas é bom, desde pequeno, já dar uma olhada, tá, gente? Porque alguns genes associados exatamente por essa falta de B12, de B9, os TDAHs têm mais... Então, você vai, proteger o coraçãozinho do seu filho. Fortalece o sistema imunológico. Então, aquela criança que está sempre gripada, que pega virose todo dia, que tem problemas de saúde, tem anemia, tem essas crianças que têm baixa imunidade, tem TDAH, por exemplo, que tem genes de imunodeficiência. Eu tenho, por exemplo, imunodeficiência severa, porque além do MTHFR, essa mutação, eu tenho muitas outras mutações. Então, eu tenho uma coisa chamada imunodeficiência severa. Então, por quê? Porque como não absorvo essas vitaminas, o meu sistema imunológico está aberto para tudo quanto é vírus e bactérias, né? Infelizmente. Então, como é que a gente se protege? A gente vai aprender hoje. Funcionamento do fígado. Meus amores, os TDAHs, eles têm uma tendência ao fígado não depurar. Porque se depurasse, eles não ficariam tão inflamados. Então, se tem TDAH, tem problema no fígado, tá? E se vocês já assistiram outras lives minhas, eu sempre falo que raiva vem do fígado. Então, aquelas crianças que estão sempre com raiva, que machuca o cachorrinho, que bate na irmãzinha, que briga, que está sempre insatisfeito, que está sempre... Essas crianças têm sensibilidade no fígado, tá? Porque o fígado não depura. Então, se a pessoa come só besteira, vai ter problema mesmo. Se você fizer um estudo genético, você vai ver que ela tem uns probleminhas mesmo na depuração das toxinas. Então, imagina, né? A gente vive em volta de toxinas, e se a gente não depura, e é por isso que causa todos esses sentimentos. Fortalece o sangue. Então, gente, a B9, né, o ácido fólico, é o que vai levar oxigênio para as células. Então, pessoas que têm anemia, têm muito cansaço, fadiga, então tem que observar, porque algumas crianças TDAH têm problema de anemia, exatamente porque tem falta de B9. Então, a gente, quem não sabe sobre anemia, assista o meu vídeo sobre anemia no YouTube, que eu explico tudo isso, tá bom? E a deficiência, hein, gente? O que a deficiência causa? Vamos lá? Problema de memória. Então, a criança, às vezes, ela estuda, mas na hora da prova ela não tira a nota boa. E a gente não sabe por quê, né? O meu filho falava assim, mamãe, é que eu não tenho uma memória muito boa. Era muito engraçado, porque eu ficava brava com meu filho, porque eu pegava ele na escola e falava assim, filhinho, como é que foi lá na sua escola? Aí ele falava, I don't know. Eu não sei. E eu falava assim, eu não sei não é resposta. A mamãe quer saber, você brincou de quê? O que I don't know. Aí, eu não sei. E eu ficava, né, com aquela frustração, porque como toda mãe, a gente quer saber como é que o filho, né, o que aconteceu, rolou na escola. E eu pensava que ele não queria me dizer.
né, o que tinha rolado na escola. Mas não, ele não lembrava. Ele simplesmente não lembrava. Hoje ele chega da escola, ele me conta tudo, né? Ah, nós fizemos uma brincadeira assim, nós assistimos um filme assado, nós fizemos isso, fizemos aquilo, e às vezes eu nem tô tão interessada. Quando eu perguntava, ele não respondia. Agora ele vem e me conta tudo. Mas porque a memória dele melhorou, né? O problema de memória no TDAH é muito sério, né? Eu sou TDAH, eu posso te dizer, antes de conhecer a OmniLife, eu estudava e, tipo assim, na sala de aula eu era a melhor aluna, brilhante, né? Saía da porta, eu estudava finlandês, que é uma língua que não é de Deus, né? Então, também não ajuda muito. Mas, tipo assim, eu era super brilhante, cara. Quando eu saía da porta da escola, eu não sabia nada do que eu aprendi. Eu falei, gente, mas isso não é possível, né? Então, assim, realmente, problemas de memória vêm da deficiência da vitamina B9. A anemia, já falei, né? Que quando eu disse que fortalece o sangue, já falei sobre anemia. Sentimentos de tristeza. Às vezes as pessoas falam assim para mim: ai, eu não sei, a minha vida tá toda boa, mas eu sinto uma vontade de chorar, eu ando tão triste. Mas eu não sei por quê, tá tudo bem na minha vida. Aí eu logo vem, né? Falta de B12 e de B9. E de ácido fólico, né? Então, quando a gente tem uma tristeza que a gente não sabe explicar de onde vem, essa tristeza pode ser metabólica, tá, gente? Então, tem que observar. Se o seu filho é aquela criança que está emburrada, mal-humorada, só quer ficar no canto dele, não quer se relacionar, não quer conversar, não quer nada, está sempre irritado, sabe? De mau humor, porque às vezes a maneira que a criança tem para expressar a sua tristeza é com mau humor, né? Ela pede uma coisa, você fala não, aí ela já chora, briga. Então, essa tristeza, esse sentimento de tristeza, uma criança está sempre chorando, está sempre sofrendo, essa criança sofre de deficiência de B9, tá? Problemas de pele. Então, sempre que uma mãezinha vem para mim e fala assim, ah, eu fui no médico, ele disse que é dermatite atópica. Gente, dermatite atópica é um nome genérico que o médico dá para todo tipo de problema de pele. Ele não tem bola de cristal, ele não pode, numa consulta de 10 minutos, né, que geralmente é o que acontece, adivinhar quais são as deficiências do seu filho, se o fígado está funcionando, se não está. Então, não tem, né? Tem lá uma afecção de pele e ele não sabe o que é, ele vai dizer é uma dermatite atópica, né? Então, você que tem que entender que a nutrição é fator importante. Se a criança tem problemas de pele, a criança se assa muito, a criança, mosquito morde, a criança está com aquela alergia, né? Qualquer coisa, a criança está saindo carocinho, está inflamadinha, está vermelhinha, problemas de pele é deficiência, tá bom, gente? Falta de apetite. Então, tem criança que, pelo amor de Deus, né? Você quer dar comida para a criança não come de jeito nenhum, deixa os pais loucos, e a criança não quer comer, e os pais não sabem o que é. Não, a própria deficiência de B12, ela tira o apetite, tá? E aí, essa falta de apetite pode ser até problema mais grave, porque a falta de B12 cria problemas mais graves, então a gente fica meio que desesperado, né? Bom, eu coloquei em destaque aqui as cardiopatias, porque às vezes a gente, mesmo que você leve seu filho para fazer check-up e tudo, às vezes a gente não se dá conta. Eu, por exemplo, tenho problemas de cardiopatias genético, hereditário, nasci com ele, mas nunca soube. Nunca que eu soube que eu tinha isso. Entende? Somente depois que eu fiz os meus estudos genéticos, que aí eu vi, né? O primeiro eu falei, gente, mas só tem problema de cardiopatia aqui, como é que eu não tenho? E aí eu fiz outro, bateu, falei, gente, tem que observar. E só depois de perturbar muito os médicos, eu descobri que eu tinha umas cardiopatias. Então, aliás, eu até já tinha alguma coisa no meu histórico, mas, enfim, eu não sentia e ficava por isso mesmo. Se você percebe que seu filho tem características de deficiência,
de B9, trata de mudar a vida do seu filho, suplemente, mude a alimentação, porque no futuro, aqueles adultos que morrem do coração, que morrem cedo, que têm problemas, enfim, porque não foi observado isso, tá? Ácido fólico pode causar esquizofrenia, tá? Eu vejo, às vezes, crianças que com 5 anos já tomam, ou 6 anos, ou já tomam 5 medicamentos, 4 medicamentos controlados. Gente, o que vai controlar essa criança quando ela tiver 20? Se com 6 anos ela já toma 4 medicamentos controlados e não resolve, o que vai resolver quando ela tiver 20? Então, a gente precisa saber que a esquizofrenia é um problema muito sério. A pessoa sofre muito. Eu não sei, eu não tenho esquizofrenia. Então, é tão interessante quando eu falo assim, eu não tenho isso, né? Porque eu tenho quase tudo. Mas o que eu já estudei, os filmes que eu já vi baseados em histórias reais, é de chorar, gente. É muito ruim, sabe? Então, a esquizofrenia, ela vem da falta de vários nutrientes, não é só B9 não, tá? Às vezes falta lítio, às vezes falta vitamina D, às vezes falta uma opção de outras coisas. A gente vai aprender tudo aqui. Mas muitas crianças TDAH já estão sendo diagnosticadas com esquizofrenia aos 4, 5 anos de idade, gente. Isso não existia antigamente, né? Esquizofrênico, a gente falava daquela pessoa velha, essa vovó aí já está esquizofrênica, ela era vovó, gente, não existia criança com esquizofrenia, mas agora já está sendo diagnosticado. E por quê? Porque Clara, deixa eu só acrescentar aqui, nós temos inclusive na comunidade algumas mães que já têm o diagnóstico de esquizofrenia, os filhos, né? Mas são adolescentes. Veio aí por volta dos 12, 13 anos de idade. Porque por que na adolescência, né, gente? Porque é um diagnóstico muito sério. Então, nenhum médico quer que ele já vê aquilo, mas ele não vai diagnosticar. Por quê? Porque é como que você estivesse estabelecendo uma sentença e os pais, ao invés de ficarem mais proativos, cuidarem, eles entram num processo de depressão também. Então, você não só vai ter uma criança com problema, como você vai ter os pais com problema. Então, a maioria das crianças já manifestam, mas os médicos é como distúrbio de comportamento, né? Então, algumas patologias, por ética, não se diagnostica em crianças, mas hoje em dia, até mesmo em crianças, está sendo diagnosticado, tá? Então, vamos prestar atenção aos sinais de esquizofrenia. Criança que fala sozinho, criança que tem terror noturno, criança que chora muito, criança que tem problemas de apego, tá? Porque tem alguns tipos de apego, mas aquela criança que você deixa ela num lugar e sai, a criança imediatamente começa a chorar, fica desesperada, essas crianças, elas têm uma tendência, elas podem até já ter se manifestado a esquizofrenia, tá, gente? É que ela não sabe comunicar e nem mesmo quando eles começam a ter consciência, eles não querem comunicar, porque é uma coisa surreal, né? Então, tem que observar o comportamento. Maldade, sabe? Você já vê que a criança já é má, de pequenininha, e muito medo, né? A gente vai até falar disso aqui. Aumento na aprendizagem. Então, é um benefício, né? Porque se você tem uma criança com déficit de aprendizagem, sabe, com problemas cognitivos, e você fica forçando, bate na criança para fazer o dever, bate na criança porque tirou nota baixa, entenda que é aquela história que a gente falou na semana passada, você não está dando a ferramenta, você está pedindo uma coisa que a criança não tem para dar, é como tirar leite de pedra, gente. Não dá, não tem para dar, sabe? Quando eu converso com as mãezinhas, eu costumo dar um exemplo assim, eu falo assim, olha, se eu pedisse agora para você criar um device, um equipamento de inteligência artificial, que fizesse, sei lá, um robô que fizesse aqui a comida para mim na cozinha, enfim.
Se eu te desse uma função e falasse, olha, faz agora, cria os códigos e faz agora. Quem aqui faria? Você faria, Alessandra? Não, né? Nem eu. Mas meu filho e meu marido fazem. Eles fazem. Agora, em mim, se você poderia me bater, me botar de castigo e fazer o que for, não vai sair. Não vai sair. Você pode me matar que não vai sair. Eu não tenho para dar. Meu marido, meu filho, faz qualquer coisa, eles vão ali, criam um código e pronto. Aqui, mamãe, ó, meu robô pode fazer isso. Meu marido fala, ai, tá bom, já resolvi. Quem vai molhar suas plantas está aqui, ó. Você pode controlar pelo telefone. Como assim? Quem vai molhar minhas plantas? Ah, você pode medir a temperatura que você quer, quantas vezes por dia. Já fiz aqui, resolvi esse problema. Eu falo, caramba, me peça para fazer um negócio dele, mas não sai de jeito nenhum. Você pode me bater, botar de castigo, tirar todos as coisas que eu gosto de fazer, que não vai acontecer. Esse é o exemplo que eu dou, quando eu perguntei, Alessandra, você faria? É porque é uma coisa que a criança não tem para te dar. Então, se você não tem para dar, você pode castigar como for. Se eu botasse você de castigo, Alessandra, ia dar certo? Você ia criar um código rapidinho ali para mim? Não ia, entende? Porque ou a pessoa tem para dar ou ela não tem. No caso das crianças TDAH, que tem déficit de folato, elas não têm para dar. Não adianta você castigar, não adianta. O que vocês têm que dar para ela é o folato, em alimento e em suplementação. A gente vai ver agora. Então, os médicos, eles passam folato para todas as grávidas. Por quê? Para evitar, né, que nasça com defeitos na coluna, tem defeitos cerebrais, crianças que nascem com cérebro pequeno, com cérebro muito grande, enfim, muitas deformações acontecem por falta do ácido fólico. Então, o ácido fólico, como eu disse, ele trabalha na síntese do DNA, ele trabalha desde a formação. E se a criança tem uma deficiência, ela vai ter problemas. Agora, então, Clara, se todos os médicos passam ácido fólico, por que as nossas crianças cada dia estão nascendo com mais autismo e mais TDAH? Nós vamos falar agora. Não tomem ácido fólico na gravidez, ácido fólico sintético. Não tomem. É isso que hoje em dia tem vários estudos, isso é recente, nem todos os médicos vão saber falar disso com você. Eles vão dizer que é maluquice. Eu passo 30 anos que eu passo ácido fólico e dá certo. Não, nós somos TDAH, fizemos filhos TDAH, não está dando certo não, moço, está dando certo não. Né? Eles acham que está dando certo, mas não está dando certo não, moço. Então, o ácido fólico, hoje se tem prova que o ácido fólico sintético é o que tem causado maior parte dos problemas que a gente tem hoje de comportamento. Por isso que hoje todo mundo é depressivo, por isso que hoje as crianças estão nascendo cada vez mais com problemas neurológicos. Então, não tome. O ácido fólico que deve ser ministrado, eles estão tentando fazer, né? Os médicos estão tentando fazer um ácido fólico hidrolisado, blá, 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 estão querendo criar aí, mas nós já temos, né? Nós já sabemos qual é. Então, tem pessoas que acham que é um crime o que eu faço com meu filho. Esse é o Veico, ele tinha aí, eu acho que 6 aninhos, 5 ou 6 aninhos, e ele tá tomando café da manhã dele. É café da manhã, tá, gente? Café da manhã dele, uma sopa de brócolis e um suco verde. Eu me lembro que quando eu postei essa foto no Facebook, nossa, as mamães diziam, mas o que? O menino toma suco verde no café da manhã? Sopa de brócolis? Você tá doida? Que mãe ruim! Ruim eu? Pergunta a ele. Ele me agradece todos os dias. Mãe, eu não seria quem eu sou se não fosse você. Ele tem plena consciência do que foi feito. Posso mandar? Eu vou ler uma cartinha que ele escreveu aqui para mim. A gente tem tempo hoje. Ele mandou um e-mail para mim, gente. Que coisa mais linda. Mandou um e-mail para mim outro dia. Vou aqui no meu e-mail ver. Então, deixa eu ver aqui, Veico. Ver se eu acho o e-mail que ele mandou para mim.
Deixa eu ver se é esse. Não, esse aqui das Olimpíadas, português. Cadê, gente, mamãe? De Veco, não. Ah, que pena. Ele me mandou uma cartinha que eu chorei outro dia, viu, gente? Deixa eu ver se é nesse outro e-mail aqui. É nesse aqui. Então, ele diz assim: eu amo viver aqui em Tarragona, com você, papai e a Cleo, que é a nossa cachorrinha. Obrigada por tudo que você tem feito por mim. Eu amo tudo que eu tenho. Eu amo viver perto do porto, o apartamento que a gente vive, a escola e etc. Aqui tem algumas coisas que eu sinto saudade da Finlândia, como jogar frisbee golfe e esquiar. E do Brasil também, como estar com meus primos, a praia de Copacabana, o Cristo Redentor. Mas atualmente, eu não sei dizer o que eu gosto mais. Bom, vou botar aqui. Eu estive no Brasil quando eu tinha 7 anos. Eu não sei o que eu sinto mais falta, se do Brasil ou da Finlândia, mas tudo isso, nada disso, né? All of this wouldn't happen se nada disso teria acontecido sem você. Eu não seria quem eu sou today. I wouldn't be who I am today. I not even would be writing this letter now. Eu não estaria sequer escrevendo essa carta agora. E você me ajudou com tudo. E por tudo. Eu vou... em tudo você me ajudou. Mesmo que você esteja doente e tenha problemas do coração. Amor Veco. Então, outro dia eu recebi essa cartinha no meu e-mail e, gente, é isso. Porque tem mãe que acha que se disser não para o Nescau, para o Todd, a criança não vai amar ela. Não, meu filho come sim salada, desde que veio para minha companhia, ele come salada de manhã, todo dia. Só ele gosta muito de mingau de aveia, que também tem ácido fólico, viu, gente? Então, ele mesmo, às vezes, prepara o mingauzinho dele de aveia, com leite de coco. E, gente, os filhos da gente vão amar, eles vão entender o que a gente está fazendo. Vai chegar um momento que eles vão ter consciência. Então, no brócolis, nas folhas verdes, estão o ácido fólico. Então, o meu filho melhorou como ele melhorou, não foi um milagre, né? Foi um milagre, sim, Deus ter me dado a consciência do que fazer. Isso foi um milagre. Mas aconteceu o que aconteceu com ele porque eu paguei o preço, nós pagamos o preço, eu e o Veco, né? Então, o café da manhã dele, sim, muitas vezes é sopa de brócolis, que ele ama, e suco verde. Eu faço na centrífuga, boto aipo, boto todos os verdes ali, e uma maçã, uma pera, e ele ama, ele toma. Nessa época não tinha Omnilife, hoje ele toma mais Omnilife, né, gente? Mas ainda toma um suquinho verde, ainda toma sopinha de brócolis, e isso é muito importante para que a criança absorva ácido fólico. Mas é o suficiente? Não, não é. Porque, como eu expliquei para vocês, não é suficiente só mudar a alimentação, né? Porque... Fala, Lê. Não? Não, a minha câmera tinha desfocado aqui. Ah, tá. Eu pensei que você estava falando que você queria falar. Então, não é só você dar alimentação saudável para o seu filho, porque nós dependemos também da absorção. E como eu mostrei lá no início para vocês, quem é portador do MTHFR não absorve folato. Ou pode até não ser, o que é raro, não ser portador dessa mutação, mas pode não absorver. No meu caso, por exemplo, eu não absorvo a vitamina C. Então, também não adianta, né? Então, eles trabalham juntos. Lembra que eu falei, ó, vitamina B9, B12 e a vitamina C, tá bom?
Então, gente, muito obrigada. Eu hoje vou estar mais curtinha, porque o meu dia hoje está muito cheio, mas eu estou aqui aberta para as perguntas. Quem quiser pode fazer pergunta. Meninas, aproveitem para tirar as dúvidas, né? A Eneida está falando aqui, né, sobre o trigo, por isso que a gente deve retirar o trigo aí da nossa dieta. Bem lembrado, Ineida, bem obrigada. Porque o trigo, a doença celíaca, tanto na vitamina B12 como na B9, ele não deixa absorver, né? A gente falou isso na semana passada. Exatamente. O Hugo falou assim, na farinha de trigo já vem o ácido fólico sintético. Olha a loucura, gente. Os fabricantes de alimento, a indústria alimentícia, ela sabe que a gente iria colocar isso. Olha, não coma farinha de trigo, porque o glúten impede que você absorva o ácido fólico. Aí, o que eles fizeram? Colocaram o ácido fólico na farinha de trigo. Então, assim, mas não tem problema, a gente compra farinha de trigo com ácido fólico. Mas é o ácido fólico sintético, gente. Não dá, não dá. Não dá. Clara, quais, né, dos suplementos que nós temos que tem o ácido fólico? Olha, acho que todos, né? Acho que todos. Quase todos, mas principalmente tem o OmniPlus, o Magnus, o Quênia, o Starbem. Esses com certeza tem, que a gente chama do protocolo neurológico, né, gente? Porque realmente a falta do ácido fólico, assim como a falta da B12, vai causar muitos problemas cardíacos, neurológicos, como Alzheimer, Parkinson, que a gente está vendo tanto acontecer por aí, né? Agora, gente, o ácido fólico que você compra na farmácia sintético, ele faz o efeito contrário. Ele causa essas doenças. Então, é importante, porque a gente ouve, né? Então compra só ali, vai ali na farmácia, compra ácido fólico que tá tudo bem. Não é assim. Para quem está perguntando se a aula vai ficar gravada, tá, gente? A Clara disponibiliza o link depois da gravação para a gente. Sim. E é importante a gente mais rever. Uma dúvida, né? Na verdade, é para você enfatizar, Clara, porque às vezes eu mando as lives para as mães aqui, aí falam assim, eu vou ver como é que tá a B9, a B sei lá o quê do meu filho, eu vou tirar o exame de sangue, vou ver como é que ele tá. Os sintomas são todos esses daí, né? Cansaço, frustração, falta de foco, blá, 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 entendeu? Muito então, assim, é o que você já falou, mas acho que vale a pena falar de novo, porque às vezes a gente faz exame de sangue, tá tudo teoricamente bem, às vezes não, mas pode ser que esteja tudo bem, mas os sintomas não estão lá, né? Vamos dizer assim. São os sintomas. Por quê? Porque a sintetização da B9 depende do quanto você tem de B12, depende do quanto você tem de vitamina C e depende do seu fígado também, né? Os médicos, eles dizem que a B12 tem que ser intramuscular, mas a B9 a gente pode absorver por alimentação. A sintética, mas a sintética a gente já viu que tem um monte de pesquisa que prova que ela causa os problemas que a gente está falando. E o porquê da OmniLife não? A OmniLife, a B9 é comida, gente. Então, é do alimento. Então, é totalmente diferente, tá? É do alimento. E mais pergunta? Só para reforçar, né? Para quem, eu acho que tem alunas novas aí também, que de repente não conhecem ainda, né? A Clara foi a Anja, né, que disponibilizou para a gente o protocolo alimentar e dá todas essas instruções para nós relacionadas aí à alimentação, compartilhando todo o conhecimento dela. E eu sei, né, meninas, quando a gente entra em contato com essas informações pela primeira vez, tudo é tão novo e a gente fala, meu Deus, mas eu tenho que quebrar tantos paradigmas, eu tenho que meio que reconstruir tudo que eu já aprendi com relação à alimentação. Então, por isso que eu sempre falo que a gente tem que realmente estar com o coração aberto quando a gente quer começar a aprender a resolver os sintomas do TDAH. Em todos os sentidos, né? Eu acho que tanto na parte alimentar quanto na parte comportamental, a gente sempre aprendeu tudo tão errado, né? Mas chegou a hora da gente aprender o certo, então vamos se colocar aí de cabeça mesmo para fazer tudo
dá certo porque o resultado vem, né, Clara? Clara é prova viva disso, o resultado vem. Meu filho, né? Nós somos prova viva, né? A Rubervânia está perguntando, bom dia, Clara, gostaria de saber sobre alimentação ou receitas. Eu tenho um grupo chamado Dieta Anti-Inflamatória, e esse grupo, eu sempre que posso, gente, eu disponibilizo lá. Veja bem, eu não sou chefe de cozinha, eu simplesmente desenrolo aqui em casa. E às vezes as pessoas me cobram tanto, falam, você não tem um e-book? Cadê a receita? Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Ai, cadê a medida disso, gente? Eu faço as coisas de cabeça, eu sou uma dona de casa, como todas vocês, e simplesmente eu vou testando as coisas. Então, eu digo para vocês, aprenda as receitas e substitua, vai testando, né? Já sabe que não pode usar o açúcar, então tenta fazer com as outras coisas. Mas o mais importante sobre o ácido fólico, voltando ao assunto, aonde que tem o ácido fólico? Eu falei para vocês, eu mostrei lá a foto, depois vocês revejam aqui essa live lá no YouTube, né? Tem no aspargo. Vocês comem aspargos? O aspargos, além da B9, ele tem a inulina. Vocês comem aspargos, né? Tem nas folhas verdes, é muito em folha verde, tem no abacate. Então, a gente já sabe que o abacate é um dos alimentos que melhora, que cria dopamina. Então, a gente vai precisar, né, do abacate. Então, são os alimentos, a aveia, a gente troca farinha de trigo por aveia. Pode botar aveia, filho? Hã? Aqui, tá aberto. Tá. Desculpa, eu perguntando aqui se pode botar aveia. Estou fazendo para minha filha aqui abacate, banana, morango. Pode. Aí eu perguntei para ela. Pode. Então, quase tudo que a gente faz com farinha de trigo funciona com aveia, gente. Então, ao invés da farinha de trigo, vamos colocar aveia, né? Vamos colocar aveia. E a aveia tem B9, tá, gente? Compra aquela aveia mais grossa, ela sem muito processado, né? Porque o pessoal gosta daquela aveia fininha, já... Ali é processado, né, gente? Compra aquela aveia mais grossa, faz um leite de aveia, né? Usa a aveia na receita, vai ser com aquelas fibras, vai ser maravilhoso. Minha filha tem 13 anos, ela é muito desatenta, mas o comportamento dela é bom, só não consegue focar. Então, gente, os problemas neurológicos, é como eu digo, o metabolismo da gente, ele é como uma digital, cada um tem um, não adianta comparar, né? Se ela não consegue focar, então ela tem deficiência, porque uma das coisas mesmo que acontece com a deficiência é a hiperatividade, tá? Então a gente precisa estar atento a isso aí, a mudar a alimentação. Às vezes, porque assim, algumas mamães, a Alessandra estava me contando isso, que algumas mamães tiram alguns alimentos, mas não substituem por coisas boas ou não suplementa. Gente, é complicado, tá? Porque se a criança já tem um problema na absorção, ela já tem uma mutação que não ajuda a absorver quase nada. E daí, ela ainda por cima não é suplementado ou não tem alimentos de qualidade, aí fica muito complicado, né? Para a gente, é a mesma coisa que eu falei, é tentar pedir a pessoa uma coisa que ela não tem para te dar, ela não tem para te dar, né? Ela não tem. Então, falar para a criança, se concentra, faz logo o dever, não sei o quê. Gente, é a mesma coisa que eu pedi para você. Vai ali, faz logo ali um programa ali de um robô. Eu quero um robô aqui na minha cozinha. Meu filho faz rápido, meu marido faz rápido, o pai dele. E bota eu para fazer, bota de repente você para fazer. Se você não for uma expert, não for uma nerd de informática, vai ser difícil fazer. Então, e aí adianta botar de castigo, adianta bater, adianta levar para psicóloga. O TDAH é importante fazer terapia, é importante levar para psicóloga, não me entenda mal, não estou dizendo que não é importante, mas você não pode jogar tudo na mão da coitada da psicóloga, ela não é mágica, se ela fosse, ela faria, porque elas devem sofrer muito de ver o quanto que cada criança sofre, né? Mas elas não podem fazer mágica, elas não podem dar um nutriente para o seu filho em casa. E é isso que é a sua parte de fazer, tá, gente? Então, agora vocês já sabem. Ai, Clara, mas meu filho não come nada. Não, aqui em casa não rola. Eu ouço isso o tempo todo, né?
Bom, eu posso dizer para você, eu sei o que é uma criança que não come nada, né? O meu só bebia Coca-Cola, leite, comia batata chips e Coca-Cola, leite, batata chips e chocolate. Só, mais nada. Falar em chocolate, hoje eu fiz uns brigadeiros lindos, né? Deliciosos. Falar nisso, vou até falar pro Veico que tem uma panela de brigadeiro aqui para ele, cheia de vitaminas. Veico! Tem uma panela cheia de brigadeiro aqui para você. Eu esqueci de dar para ele. Olha como vem correndo. Ali. Ai, isso é muita sacanagem. Vem aqui para o pessoal te conhecer, Deixou a panela, quer vir com panela nesse lado aqui tá melhor, filho. Aliás, vou deixar uma dica aqui, que ontem à noite eu fiz um chocolate quente aqui pra gente, com o Pump. Oi! Pump. Com o Pump, uso e um pouquinho do cacau e o xilitol, ficou maravilhoso, bem grossinho. É o Bacon faz, né? O que você faz? Não é Pump aqui, é o Super Mix aqui. Super o que faz? Conta aí. Normalmente, quando você diz o suco, eu boto uma nos óptimos também fiber, mas quando você diz smoothie, eu estou pensando somente Super Mix e no Gold. Mas qual o Super Mix de chocolate? É o que você gosta mais, né? Ele gosta mais do vanilha. É que eu gosto mais do que tem. Ele tá nervoso para comer o chocolate dele. Então, ele gosta mais do chocolate, né? E eu gosto mais do de baunilha, que é igual ao Super Mix, é o Omnimix que vocês têm aí, né, Hugo? Então... O nosso Pump aqui, ele não tem, ele é sabor cookies, ele não é sabor chocolate. Não? É cookies, é cookies, eu pensei que fosse chocolate. Não, aqui nós temos o Super Mix de chocolate, deve aparecer por aí já. E eu faço eu fiz ali eu coloquei qual foi que eu coloquei? O shake, eu coloquei o shake de baunilha e o Super Mix de chocolate. Gente, olha, ficou uma delícia, assim, porque ter o chocolate 100%, ele fica muito pesado, né? Muito amargo. Então, o shake de baunilha deu, assim, uma suavizada, foi maravilhoso. Então, gente, tem como a gente fazer diferença na vida da gente, né? Das nossas crianças, fazê-los felizes. Eu tenho certeza que nenhuma de vocês quer o filho de vocês nervoso, com ansiedade, com depressão, mas eles não é porque são crianças que não têm... É delicioso, filho. Não é porque são crianças que eles não têm depressão, ansiedade, eles têm tudo isso, viu, gente? É porque quando falta para a criança, falta para o adulto, é a mesma coisa. E a questão da memória, tá? A questão da memória, a criança estuda, chega lá na hora da prova, ela não consegue fazer, é muita frustração que a própria criança tem que lidar, né? É horrível, mas eu sugiro a vocês que façam um esforço, que mudem a alimentação do filho de vocês. Meu filho adora saladas, adora um monte de folha no prato dele, e não era assim, né? Não era assim, então... É muito difícil mudar? É difícil. Não vou dizer para vocês que não vai exigir esforço, que não vai exigir... Fala, boca suja. Ele quer vir falar agora. Vai, fala. Chocolate na minha parede branca, não. Fala. Vem cá, fala. Mas antes, a mãe tinha que botar força para botar comida na boca. E já você tem que fazer como... O que ele está dizendo é que quando ele era pequeno, eu tinha que forçar ele a comer, né? Sim. E agora eu tenho que forçar para ele parar de comer. Para, pelo amor de Deus! Que come, que é uma benção, né? Então, às vezes eu falo, para, pelo amor de Deus, porque esse Super Mix aí, se deixar, meu filho, ele come de colherada, né? Eu desço, mas tem um limite também. Então, gente, muito obrigada. A receita do brigadeiro, a Márcia está falando. Eu coloquei hoje nos grupos, Márcia. Então, o chocolate fica uma delícia. Um leitinho de coco, cacau 100%, a Alessandra acabou de dar agora. E aí, eu coloquei um pouquinho de farinha no brigadeiro, eu coloquei um pouquinho de farinha de coco,
né? E óleo de coco para ficar bem molinho. E depois de pronto, não cozinhei, viu, gente? Eu não cozinhei o super mix. Então, depois de pronto, você mistura e frio, você mistura o Omnimix. E pode misturar o pump também, que vai dar um gostinho assim de chocolate, tirar o chocolate amargo, né? Agora, vocês podem usar os adoçantes, tá? Alguém falou da talmalina. Não está no nosso protocolo porque a talmalina é uma coisa nova, né? Tem a talmalina com batata baroa, pode usar, tá? É muito bom. Tem talmalina com estévia, pode usar. É muito bom também. E tem o eritritol e o xilitol, que vocês podem usar também. Só não é indicado o xilitol para crianças que têm muita diarreia, porque ele tende a soltar um pouquinho o intestino, né? Mas não faz mal, ele tende só a soltar um pouquinho, tá bom, gente? Então, muito obrigada pela companhia, espero que tenham gostado. E na semana que vem nós vamos falar sobre a vitamina D, a importância da vitamina D no TDAH, tá bom? Então, nós vamos falar bastante sobre ossos, sobre o crescimento, sobre problemas neurológicos, que a falta da vitamina D causa também, tá? Mas espera, não sai correndo, vai comprar vitamina D na farmácia, não, porque tem umas contraindicações também, e a gente vai dizer como que você pode absorver melhor a vitamina D na semana que vem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela companhia, e sábado que vem a gente está no Café da Manhã com Clara Omanen. Mais uma vez, eu quero agradecer a Alessandra e essa comunidade que eu estou aprendendo a amar, a comunidade Bicho Papão. Anota isso aí, você que está conhecendo agora, procura nas redes sociais, comunidade Bicho Papão. É um grupo, né, cabeceado aí pela Alessandra Luisário, mas é um grupo de terapeutas, um grupo de mulheres que também vivenciam o que você está vivenciando agora, e elas já estão tendo sucesso e te ajudam. Isso não tem preço, né, gente? Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, comunidade Bicho, TDAH não é Bicho Papão, e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada, Clara. Beijos para todos. Ótimo sábado. Obrigada.